No período da Quaresma é comum os cristãos buscarem ainda mais a confissão, um sacramento de reconciliação, seja com Deus, com semelhantes e até consigo mesmo. Mas é preciso ficar atento, pois não basta confessar várias vezes, é preciso confessar-se bem. Mas como fazer isso? Você vai saber agora, mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Frei Aloton, mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre, né, Frei? Se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você logo de cara já receber notificação. Frei fala pra gente, nesse período ainda de Quaresma, nesse restinho de Quaresma, próximo da Semana Santa, é muito comum as pessoas buscarem pelo sacramento da confissão. E aí eu pergunto ao senhor, logo de cara da nossa conversa, o que é pecado? Uma pergunta assim bem ampla para a gente começar essa conversa. Paz e bem, Lucas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, partilhando um pouco sobre a nossa vivência de fé. E essa pergunta ela é complexa, mas a resposta é simples. Pecado, ela é toda ação que gera uma falta para com a nossa relação com Deus e com os irmãos. Então é uma falta na relação de amor. Todos nós estabelecemos relações de amor com as pessoas e com Deus. E em um determinado momento de nossa vida, de nossa caminhada, a gente escorrega e comete essa falta. Inclusive, a palavra pecado, ela tem esse sentido, que ela é uma palavra latina, peccatum, que vem do verbo peccare, que quer dizer escorregar, cair, tombear. Aquele desequilíbrio. É o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Isso. E tem a ver com um itinerário, um caminho. Então, o pecado ele diz respeito a uma falta num caminho. Os hebreus eles tinham para o pecado uma palavra chamada kat, ou ket, que quer dizer erro no alvo. Então é quando alguém comete um erro no alvo. Tem um objetivo, um trajeto, uma caminhada, e quando ele desvia desse objetivo, é um ket, é um pecado. Os gregos tinham uma palavra para pecado, chamada amartia, que São Paulo usa muito em suas cartas. E amartia é uma falta, um delito que é cometido quando nós desobedecemos uma lei estabelecida por Deus. Eu fiz essa pergunta já de cara porque é importante a pessoa que busca o sacramento da confissão ter primeiro esse conhecimento do que é pecado e dos seus próprios pecados, né, Frei? Sim, com certeza. Fazer essa análise antes. Nesse sentido, o papel fundamental da nossa consciência é imprescindível. A consciência nossa nos acusa quando nós cometemos algo que nos envergonha. A consciência é a sede interior no qual o Espírito Santo nos habita e ele nos ajuda a compreender quando nós de fato estamos indo bem ou quando nós não estamos indo bem. Então, por isso a consciência, a nossa própria consciência, ela vai servir de guia para saber se de fato estamos em pecado, ou seja, se estamos em falta na nossa relação com Deus ou nós não estamos em falta na nossa relação com Deus e com os irmãos e irmãs. É por isso que a igreja aconselha os fiéis a fazer o exame de consciência antes de buscar o sacramento. Justamente, porque o sacramento da penitência ou reconciliação, que é o nome, ele pressupõe a contrição. E o que é contrição? É quando eu estou diante de mim mesmo e me percebo em situação de pecado, em situação de algo que me deixa desconfortável na relação com Deus, eu começo a meditar e a me acusar no sentido de querer melhorar. Então, quando eu, no exame de consciência, eu passando por minhas ações, percebo quando eu estou no caminho certo ou não, eu consigo me envergonhar e ter o firme propósito de não querer cometê-los mais, para estar melhor comigo mesmo, com Deus e com os irmãos. Por isso que o exame de consciência ele é fundamental. Ele pressupõe a confissão.
Nesse sentido, nós não aconselhamos, a igreja não aconselha, nenhum padre irá aconselhar, procurarmos o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, penitência, sem estar arrependido, sem ter feito esse exame de consciência. E Frei, existe alguma forma de fazer bem esse exame de consciência? Tem alguns que orientam fazer através dos 10 mandamentos, né? Como fazer? Para fazer bem uma confissão, fazer uma boa preparação, né? Um bom exame de consciência, ele tem sua base bíblica. Então, ele é retirado da Sagrada Escritura. E nós nos voltamos a alguns episódios na vida de Jesus e também do encontro dele com as pessoas, convidando-as à penitência, convidando-as a essa conversão de vida. Então, nós retiramos desses trechos, destes textos inspiracionais, modelos de exame de consciência. Por exemplo, aquele jovem que encontra com Jesus e diz assim: Senhor, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Então Jesus diz: observa os mandamentos. Quais são? Não matarás, não roubarás, não julgarás em falso testemunho. E assim ele segue: honrarás pai e mãe, etc. Então, os 10 mandamentos é uma opção. O próprio Jesus coloca como uma opção para que a gente possa rever nossa vida à luz da palavra. Outra opção é aquela passagem maravilhosa que nós sempre repetimos, sobre a pergunta que fizeram a Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus responde: o maior mandamento é: amarás o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, são textos bíblicos que vão nos iluminar. Então, todo exame de consciência, ele é saudável e é bom desde que esteja inspirado na Sagrada Escritura. Quer dizer, ele tem inspiração na Sagrada Escritura. Agora, a gente tem que evitar exames de consciência que desejam prender a pessoa, submetê-la a um estado constante de culpa. Não ajuda. Veja que Jesus, quando ele apresenta esses mandamentos, essas leis, ele apresenta sempre numa proposta de liberdade. Com o jovem, por exemplo, o que ele diz no final, quando ele diz que tem observado isso tudo: então, meu irmão, se observa isso tudo, vai, se liberte de absolutamente tudo para amar a Deus e me siga. É esse o objetivo do exame de consciência, tem que nos libertar. No final do exame, a pessoa tem que pensar: olha, eu cometi algumas faltas, delitos, diante de Deus e diante dos irmãos e também para comigo mesmo, não quero mais fazê-los e eu vou seguir Jesus, eu vou amá-lo e não ter medo. O sacramento, ele não pode nos dar medo, pelo contrário, ele nos liberta, ele nos cura, ele nos restaura. E Frei, é uma dúvida recorrente de muitas pessoas. Acaba que toda vez que se confessa, praticamente são sempre os mesmos pecados. Isso fica talvez parecendo que não está tendo avanço? De fato, podemos pensar isso, que quando repetimos os mesmos pecados, nós não avançamos. Mas também, bom que também não estamos fazendo outros, né? Vamos lá. Existem, acredito, 2 posturas que a gente tem que evitar de modo assim, veemente. 2 posturas. A primeira é aquela postura: olha, como eu vou ser perdoado, então não tem problema de pecar e voltar a pecar. E repetir quantas vezes for, porque Deus vai me perdoar. Essa mentalidade é uma mentalidade muito perigosa, porque ela vai tirando o valor do sacramento da reconciliação e o poder transformador da conversão e da mudança, né? Da conversão, da mudança, da restauração. Então, essa é uma postura que a gente tem que evitar. Fica uma ação apenas de preceito. De preceito. Confessar porque preciso confessar na Páscoa. Então eu posso cometer os pecados. Então, isso a gente tem que evitar por completo, né? Tinha um frei que chamava isso de síndrome da lavanderia, por causa da roupa, né? Então eu vou usar essa roupa, vou sujar e vou lavá-la, então vou usá-la novamente e sujarei e vou lavá-la. Então a gente tem que evitar isso. A segunda postura é, diante da repetição dos pecados, a gente evitar confessá-los. Eu vou cometer, então para que eu vou confessar? Então essa é outra postura que a gente tem que evitar, que também não nos ajuda.
existem de fato algumas situações que se repetem, que nos convidam sempre a progredir. Ou seja, devemos aprender com as nossas limitações. As limitações são oportunidade para crescimento. Então veja, cometi uma falta diante de Deus, me arrependi, desejo não fazer. Então eu procuro a comunidade eclesial, e na comunidade eclesial, por meio do sacramento da reconciliação, o presbítero me dá a absolvição. E continuo a minha vida em comunhão com Deus e com os irmãos. Mas caí. No momento do meu exame de consciência, eu tenho que pensar onde caí, quais foram as situações que me levaram à queda e como eu posso evitar. Então, se eu não fizer estas abordagens, eu não vou progredir. Por isso dá aquela ideia de repetição. Porque quando eu começo a pensar sobre as situações que me levaram a pecar, eu consigo ter ferramentas, instrumentos para crescer. Então, o erro nesse sentido, ele também contribui para uma melhor compreensão da graça de Deus e de sua restauração. Não que a gente tem que errar para perceber a graça, né? Que a graça nos restaura, mas Deus usa inclusive do erro, do pecado, né? Infundindo em nossa consciência, em nosso interior, a possibilidade de querer mudar de vida e sermos melhores à imagem de Cristo. Aproveitar esse processo para fazer do crescimento. Né? Isso, E Frei, chegou a hora de confessar, fiz o exame de consciência, bonitinho, cheguei, ajoelhei diante do sacerdote, deu branco. Esqueci os pecados. E aí, como que eu faço? Primeiro, é importante, diante do presbítero, diante do sacerdote, é importante criar uma relação de empatia e de acolhida. Então, o padre vai me acolher a ponto de me ajudar a respirar e rezar. Não fazer do momento também um martírio, né? Isso, a confissão é uma oração, né? É um sacramento que nasce da oração, do diálogo com Deus, comigo. Deus em sua infinita misericórdia e comigo. Então essa é a primeira coisa, né? Então isso já dá para ajudar aquele branco a ficar um pouco mais suavizado, né? Ficar um branco mais, mais tranquilo de ser encarado. Depois, a gente tem que pensar assim, quando eu vou procurar o sacramento da reconciliação, eu estou contrito, eu estou arrependido com aquele pecado que naquele momento me tirou por completo do eixo na relação com Deus. Principalmente os pecados graves, pecados mortais. Eles nos acusam o tempo todo. Se eles nos incomodam, a gente não vai esquecer deles. Não vai esquecê-los. Agora, existem pecados, que a igreja chama de pecados leves ou veniais, que às vezes, por um motivo ou outro, a gente acaba deixando passar, esquecer. Né? A gente até lembra quando está fazendo o exame de consciência. Isso, mas depois, no momento lá... Porque na hora do exame de consciência a gente fica caçando ali os pecados que a gente fez para não esquecer. Mas chegou o momento... Sim, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele conhece o coração de cada pessoa. Então Ele sabe que naquele momento em que a pessoa está confessando, por mais que ele esqueceu aquele pecado em específico, X ou Y, Ele sabe que no momento em que ela se abriu à graça, aquele pecado é perdoado. Então, esqueci aquele pecado X ou Y, o Senhor me acolhe porque eu me abri à graça. É claro que se eu estou contrito, se eu estou lá no meu exame de consciência, pensando aqueles pecados que mais nos afetam, né, e afetam os irmãos e afetam Deus, então são esses que eu vou falar. Os outros, existem também formas chamadas penitenciais, né, que nós, ao longo da nossa caminhada de fé, também conseguimos certa redenção. Né? Por exemplo, né, os apóstolos diziam que a caridade cobre uma multidão de pecados. Né? Então, existem outras formas que são ligadas à penitência, que nos ajudam a melhorar, né, de vida. E Frei, mais algumas dúvidas aí sobre confissão. E esse assunto rende. Rende bastante. Então, Frei, o que acontece? Muitas pessoas, por questões de incômodo de ter a confissão individual com o sacerdote, opta pela confissão comunitária. Né? Mas é importante, né,
esse sacramento de forma individual? Sim, sem sombra de dúvida. Nós, quando nos sentimos em pecado, e esse pecado ele nos tira por completo de nossa comunhão com Deus, nossa íntima relação com Ele, nós vamos buscar essa restauração com o braço misericordioso de Deus. Por isso que a confissão auricular individual, ela evidencia de forma mais profunda essa reconciliação do penitente. Como aqui nós temos um exemplo, né, dessa imagem bonita do penitente para com o Senhor. É como o filho que regressa à casa do pai. O filho vem machucado, sujo, e ele é recebido com amor. Por isso a confissão auricular ela traz essa força restauradora. Agora, existem casos que a igreja permite a confissão comunitária, que as pessoas procuram a confissão comunitária, né? São basicamente dois casos. Primeiro, em situação de morte iminente. Um exemplo, quando se acontecer uma guerra, estourar uma guerra, ou como aconteceu no nosso período da pandemia, né, com situações assim complexas, que nós não temos condição alguma. Então aí a confissão comunitária, ela nos ajuda nesse sentido. O segundo caso, que é o mais usual em grande parte das nossas comunidades eclesiais, como já acontecem em algumas grandes igrejas na nossa diocese, é quando o número de fiéis é tão grande, não tem possibilidade alguma deles buscarem em tempo hábil, que antecede a celebração da ressurreição, da Páscoa, não tem tempo hábil. E nós temos, às vezes, coitados, um padre para atender mais de 5.000, 10.000 pessoas. Então, diante dessa situação, os padres, eles aconselham, é claro, durante toda a quaresma, durante todo o ano, que procurem o sacramento da reconciliação de forma individual. Mas, diante de uma situação como essa, que não tem possibilidade alguma, aí o sacramento da reconciliação ministrado de forma coletiva, né, ou seja, geral, e ela supre essa necessidade pontual da comunidade. Então, assim, o ideal é que devemos procurar os nossos párocos, os nossos padres para a confissão. Agora, por uma situação ou outra, né? Então, assim, é um suporte. A igreja dá um suporte, uma ajuda às pessoas, né, nas grandes comunidades, nas grandes igrejas. E já contrapondo esse pensamento a outras pessoas que buscam o sacramento da confissão como se fosse uma terapia, né? E por mais que seja um sacramento libertador, pode assim dizer, não é o momento ali de você receber altos conselhos. Existe um momento dentro da estrutura do rito, da celebração, que é a satisfação. O presbítero, ele ouve, né, em nome da igreja, em nome de Deus, a matéria, e ali, quando ele achar pertinente, ele dá instruções pontuais de acordo com aquela situação específica relatada. São instruções, são conselhos, mas são extremamente pontuais, terapêuticos. Nesse sentido, é terapêutico, né, que ajuda a pessoa a crescer. Mas, naquele momento, ele não irá aconselhar no sentido de acompanhar constantemente a pessoa, de estender um tempo muito grande, até porque, como bem sabemos, os padres, eles recebem muitas pessoas para confessar, né? Então ele não consegue ter tempo hábil para acolhê-la com tempo, como uma sessão de terapia, né? Mas para isso também o padre atende as pessoas para uma conversa, em outro momento, para dar conselhos, em assim, outro momento. Fora do sacramento. Isso, então, voltando. Então, no momento da satisfação, depois da confissão, dos pecados, o padre lhe dá alguns conselhos pontuais. Então, não devemos buscar na confissão uma terapia, porque nós temos outras ferramentas, como você mesmo disse. O padre, um psicólogo, né, o orientador espiritual, que nos ajudam a seguir nossa caminhada de fé. Então, o ideal é assim: confessei, o padre me acolheu, me deu absolução, me deu a satisfação, a penitência, me impôs a penitência que eu devo viver. Se eu julgar necessário, o padre também, irei marcar um outro momento para que seja aconselhado espiritualmente
numa outra questão necessária. Frei, fiz a confissão, lembrei dos pecados, tudo bonitinho, esqueci o ato de contrição. E aí? E aí, eu esqueci o ato de contrição. O padre que me acolhe, ele pode me ajudar. O ato de contrição, ele é uma oração que eu faço diante de Deus para manifestar o meu arrependimento. Então existem, que às vezes a gente aprende aquela da catequese. Se a gente esquece a fórmula daquela catequese, acabou, né? Acabou. Que normalmente está decorada. Então também até perde sentido também fazer oração só porque ela está decorada. Existem outras formas de atos de contrição. Por exemplo, extraídos dos textos bíblicos, como o texto, por exemplo, do Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução, né? Misericórdia, meu Deus, tende piedade de mim. O próprio ato penitencial da celebração da missa. Sim, mas o padre, ele irá, naquele momento, auxiliar a pessoa. Ele pode utilizar o ritual. No ritual existem várias opções de atos de contrição que ele pode seguir com a pessoa. Ou ele pode, a partir da inspiração bíblica, ajudar a pessoa a proferir a sua oração de contrição. Então, se esqueci, só pedir a ajuda para o sacerdote. Eu esqueci, padre, e o padre me ajuda. vai ajudar. E agora, para encerrar a nossa conversa, assim como também encerrar o sacramento, o processo de sacramento da confissão, é a penitência, é o que a gente leva para depois daquele momento, né? Os padres pedem, né, orientam a fazer um pedido, uma penitência, né, seja oração, uma ação concreta, e isso tem que fazer de coração aberto, né? Com certeza. Como eu disse anteriormente, o padre irá dar algumas instruções e ali, é chamado de satisfação, ele oferecerá uma prática penitencial para ajudar a pessoa a restaurar os laços que foram quebrados no momento do pecado. Então, é uma forma também de ajudar a pessoa a cuidar de si e do outro, e de Deus. Então, assim, o caso vai depender, cada caso vai depender daquilo que é relatado, depende do contexto, né? Então, pode ser que o padre ele perceba que a pessoa necessite, naquele momento, de abrir seu coração na oração. Pode ser que, dependendo da situação, é necessário alguma prática de misericórdia constante. Então, vai depender da situação. Que essas práticas também nos ajudam, como eu disse anteriormente, as práticas de misericórdia e caridade nos ajudam também como um complemento, como um auxílio na nossa forma de arrependimento, a nossa de conversão. Frei, muito obrigado por essa aula, essa catequese toda sobre o sacramento, e muito obrigado também por orientar para todos nós fazermos uma boa confissão, principalmente nesse período quaresmal. Eu que agradeço. E muito obrigado você de casa, espero que tenha gostado dessa nossa conversa, e semana que vem temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.